Cássio hoje ele vive na França, né? Ele não vive aqui no Brasil. É um especialista. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Quem que é o Cássio, como você começou ali na área de segurança, o que te levou, que faculdade que você fez, onde você estudou, até você chegar um pouco ali na França. Quem tiver perguntas também para o Cássio, é importante destacar, pode fazer as perguntas, a gente não vai abrir o microfone de todo mundo para não perder ali uma certa ordem, mas tem o campo do bate-papo que vocês podem e devem digitar as perguntas de vocês, que nós leremos todas aí para o Cássio também. Então, Cássio, se apresenta um pouquinho, me fala um pouquinho de você, desde o começo, de onde que você veio ali, para a gente conhecer um pouquinho melhor. Tá certo. Então, agora que a gente está gravando, eu vou reforçar o meu agradecimento. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Sempre bom poder falar com as pessoas, principalmente nesses tempos complicados, né? Que a gente não encontra mais as pessoas frente a frente, né? Não pode mais tocar nas pessoas, né? Eu vou contar um pouco da minha trajetória de trás para frente. Hoje em dia, eu faço doutorado, estou no meu último ano de doutorado aqui na França, no instituto que chama INRIA, é o Instituto de Informática e Automação, aqui é o Instituto Nacional de Informática e Automação. Minha pesquisa ela é sobre classificação de malware, então o objetivo é entender o que faz com que certo malware seja semelhante a um outro malware. É um vasto domínio de pesquisa. Tem vários usos. E, enfim, a gente pode... Eu espero que com as perguntas que eu possa explicar isso com um pouco mais de profundidade. Antes de vir para cá, eu trabalhei na i7, trabalhei uns bons 2 anos, pouco mais de 2 anos, como pesquisador de segurança da informação. Uma experiência fantástica, conheci muita gente boa, eu estive em várias conferências, então, assim, e algo bem imerso, algo muito focado no dia a dia, que é uma coisa que eu sinto falta hoje. Hoje em dia eu tenho uma pesquisa que ela é menos casuística no bom sentido. A minha pesquisa eu não foco no que está acontecendo, por exemplo, em um determinado país, como era antes de vir para cá. Então, antes eu estava muito antenado nas ameaças que estão surgindo no Brasil, de escrever. Então, eu escrevia no blog do We Live Security. Também, sempre que aconteceu algum caso um pouco mais cabeludo, a gente seguia, a gente fazia análise, muito reversing, muito estudo, né? Muita pesquisa do que ia acontecendo. E, antes disso, eu trabalhei no BTG Pactual. Foi lá onde foi o meu primeiro emprego. Comecei como estagiário e depois fui efetivado lá. Também experiência, assim, muita gente boa, ver o dia a dia, viver o dia a dia do banco. A gente era uma área de segurança da informação pequenininha naquele tempo. Imagino que hoje seja muito maior. Então, a gente estava realmente, assim, claro que a gente se organizava em setores, né, em atividades, cada um era mais responsável por alguma coisa, só que todo mundo tinha que se ajudar, então você metia a mão em tudo que aparecia, né? E experiência fantástica. Eu estudei na Poli, eu fiz engenharia da computação, e foi lá onde eu comecei a ter um contato com segurança da informação propriamente dito. Comecei na área de criptografia, isso em 2009. Então, fiz pesquisa com o professor Paulo Barreto, que é uma referência em criptografia no Brasil. Hoje em dia ele já não está mais no Brasil, está lá nos Estados Unidos. Também alguém que eu admiro muito como pesquisador. Então, acho que se hoje eu estou fazendo pesquisa, muito disso é graças a ele, apesar de eu estar fazendo pesquisa numa outra área. E durante meus estudos eu fiz um intercâmbio na Alemanha. Passei 1 ano e meio lá, fiz quase 1 ano e meio, mas eu fiz 2 semestres lá.
focado em segurança da informação, onde lá também achei muito bacana a experiência com, por exemplo, tinha matéria de hacking, eu acho que são coisas aí que dá para explorar bastante, para discutir sobre o nosso ensino de segurança da informação. Eu acho que a gente tem uma cabeça um pouco quadrada ainda, que a gente vê em outros países, que nem na Alemanha, eles não tinham problema de oferecer um curso, obviamente, com todo o cuidado necessário, mas para ensinar a fazer hacking. Então, e é importante, né? Como que a gente vai proteger se a gente não sabe atacar, né? Isso aqui no Brasil, você acha que funcionaria, Cássio? Olha, eu acho que no Brasil, o brasileiro ele é safo, né? Então, assim, não precisa de curso formal para aprender. Tem É quem verdade. se interessa, vai e aprende. E eu acho que é nesse espírito que eu acho que a pena que às vezes tem outras, por exemplo, quando você vai oferecer alguma disciplina, ela tem que ser aprovada e tudo. Eu acho que isso acaba freando muito alguns professores de propor algo nesse sentido. Inovador. Então, porque tem vamos dizer, um preconceito, talvez de gente que não é da área de segurança da computação, vai falar, ah, não, mas é hacking, é do mal, E, na verdade, não. Na verdade, é uma atividade faz parte, né, do conhecimento que a gente tem que ter. E, enfim, eu fiz um estágio na França, na Gemalto, também uma empresa de segurança e tal, eu também pude ver outras questões, aprender um pouquinho. Foi um estágio mais curto, foi um estágio de 4 meses, mas, enfim, também dá para falar sobre isso. Gemalto, para quem não sabe, é a empresa que fabrica, entre outras coisas, mas principalmente chip de cartão. Então, se é cartão do banco, tem muito cartão aí no Brasil que é da Gemalto, né? O chip. Boa. E como é que você foi parar aí na França? O Cassius, que praticamente é um brasileiro europeu, né? Porque Cassius Kodzius, o Kodzius vem da Lituânia, né? Se eu não me engano, se eu não estou Foi isso mesmo. enganado. Fez estágio na França, trabalhou na Alemanha, fez curso na Alemanha. Você está mais europeu do que brasileiro hoje, né, Cassius? Não, não, não. O pior é que... O pior, ou o melhor é que basta a gente sair do Brasil que... Ou a gente pode sair do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, entendeu? Então, E como é que longe você foi disso. parar aí, Cassius? Porque lá em 2000... Faz que ano que você foi aí para a França? Que você foi Foi trabalhar? 2018. 2018. Então, 2018. Como é que surgiu essa proposta? Como é que foi para você eu, trabalhar aí? O que aconteceu aí nesse caminho? eu, eu estava trabalhando em algo que eu gosto muito, né, que é de fazer pesquisa, só que eu sentia que assim, algo comigo mesmo que eu gostaria de ter uma formação mais formal em pesquisa, até para ver um outro lado que hoje em dia que eu tenho mais contato, um lado mais por exemplo, o que tem por trás do antivírus, sabe? Então, eram coisas que a gente pode até entende, mas hoje em dia eu estou imerso nessa, né, nesse tipo de visão e que antes eu tinha menos. Antes eu tinha mais um contato com a ameaça em si e hoje eu tenho mais o outro lado, assim, de como que a gente pode proteger, como que a gente vai dizer que algo é malicioso ou não. Então, era algo que eu tinha a curiosidade e aconteceu que tinha o time que eu fiz parte, que hoje em dia já mudou, inclusive, já estou em outro time, mas montando, convocando gente para participar de um projeto de pesquisa. E aí a gente entrou em contato, né? Acabou entrando, e surgiu esse convite para vir para cá. E eu fiquei meio dividido, né? Mas falei, bom, quer saber? Eu prefiro me arrepender pelo que eu fiz do que me arrepender pelo que eu não fiz, né? E faz aí um pouco mais de 3 anos que eu tô por aqui. Boa, foi corajoso. Foi difícil tomar a decisão final para sair do Brasil? Foi não só na questão profissional, questão pessoal também. Então, várias
várias coisas que pesam, né, numa decisão dessa, mas eu não me arrependo não, né? Eu acho que Sim. eu tô tendo o que eu vim buscar. Show. O Cassius, que eu brinco também, pessoal, que o Cassius ele é um cara famoso, né? Ele faz parte ali dos palestrantes ativos de vários É. eventos, inclusive até hoje, depois na França ainda continua sendo palestrante ativo, né? Alguns que eu me lembro, né? O RoadSec, o MindSec, muito do E7, o Giro Antivírus, que ainda é um programa que ainda existe na E7, né? Que por conta aí da pandemia, na verdade, está um pouco parado, né? Não se pode visitar ali universidades, mas o Cassius também fez parte, né, deste programa. Eu queria que você falasse um pouquinho, Cassius, de como é representar, né, fazer essas palestras nesses eventos de cibersegurança tão importantes, que levam tantas pessoas, né, aprender um pouquinho mais. E o que você costuma palestrar ali nesses eventos? Vou começar pela última questão, a última parte da pergunta. Eu sempre procuro fazer palestras mais técnicas, então focado em alguma técnica ou focado para discutir. Eu acho que eu agrego mais com isso, assim, até porque eu não tenho tanta experiência na questão de gestão de pessoas. Acho que tem uma outra parte de segurança que também não é fácil, mas enfim, eu sigo aquilo que faz sentido, né? Sua Então área, né? que é mais a minha área. Apesar de eu gostar também de discutir a gente pode discutir de tudo. Quanto a fazer palestras e tudo, eu gosto demais. Assim, eu acho que é a essência humana, né? Então, de poder trocar ideia, né? De poder aprender e também misturando francês e poder também passar um pouco do que a gente sabe. Então essa troca eu acho que é sempre gratificante. Você diria que uma das melhores formas de se proteger é tendo informação, e é por isso que, inclusive, que esse é um dos seus trabalhos principais? Sim, com certeza é o básico. Inclusive em qualquer pesquisa, não importa qual o domínio de conhecimento a gente vai fazer, você vai ver, pode pegar qualquer pesquisa de doutorado, ela vai sempre começar pelo estado da arte. O estado da arte é o que existe de conhecimento para eu não partir do zero, né? A pior maneira de você aprender é aprender sofrendo na pele. É melhor você aprender pelo que pelo que se sabe, né? Do que você aprender na pele. E aí, colocando no contexto de segurança, então, eu não sei o quanto isso evoluiu, mas principalmente quando estava bastante ativo aí no Brasil, a gente estava assim, começando a ter uma ideia um pouco melhor de que a parte de awareness, né, que é a parte de estar ligado, né, de ter consciência, ela por si só é um exercício por si só de segurança. Então, é claro que a gente vai se basear em ferramentas, né, de proteção e tudo mais, mas só ferramenta não vai dar conta. Então, uma das atividades importantes de segurança é, passar esse conhecimento, né, informar as pessoas. Simplesmente, por exemplo, se você não clicar num link que é malicioso, pronto. Mesmo se você não tem uma solução instalada. É claro que só isso também eu acho que é pouco, né? Sim. E, bom, eu sei que você separou para a gente, daqui a pouquinho eu vou te pedir para compartilhar ali aquilo que você separou para fazer uma demonstração, mas a ideia era um pouquinho falar sobre ransomware. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, do que você conhece de ransomware, o que isso faz também no seu trabalho, se você atua diretamente também com ransomware ainda, né? Eu sei que você falou um pouquinho que a sua missão principal é classificar ali as ameaças, mas principalmente voltado para ransomware, eu queria saber um pouquinho de como você está trabalhando, o que você faz exatamente nesse sentido.
Bom, focado em ransomware, ransomware começando do início, né? Ransomware vem da palavra ransom, que é sequestro, e ware, que é de malware, né? Então, ransomware basicamente é algum software que ele vai pedir um tipo de sequestro. Então, é o que as pessoas chamam de sequestrar os dados, né? Havia uma maneira que faz tempo que eu acho que já está em desuso, que ela simplesmente bloqueava a tela do computador e aí tinha algum tipo de mensagem. Outro dia até estava falando aqui com os franceses e alguém me contou algo do tipo que teve um ransomware que assustou pra caramba as pessoas, que era questão de torrent, que aqui é proibido usar torrent. E aí, certo dia, a pessoa estava usando o computador e apareceu na tela uma mensagem como se fosse da polícia, falando: você usou torrent e agora você vai ter que pagar essa multa aqui de não sei quanto, mas você vai pagar em Bitcoin, entendeu? A coisa meio bizarra. Ou seja, essa é uma maneira que foi como o Hansel ele apareceu mais forte, né? E a maneira mais moderna é com a questão de encriptar os dados. Então, o Hansel ele vai agir sorrateiramente no computador da vítima, né? Ele vai procurar tudo que é dado que ele pode acessar e vai encriptar esses dados. Então, aí a partir daí tem uma série de detalhes, assim, tem ransomwares que vão procurar algum tipo de extensão, tem ransomwares que vão fazer com algum tipo de algoritmo, blá, 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 blá. Tem maneiras mais seguras ou mais fortes de fazer isso, e tem maneiras menos fortes, e aí onde que a pesquisa vai agir. Aí, e para completar, só para completar, você estava falando que hoje em dia, efetivamente, eu não sigo mais casos, né? A gente trabalha com coleções de malware, né? Então, coisas que foram coletadas e que é passado para a gente. Mas antigamente tinha muito dessa questão de tentar fazer engenharia reversa do ransomware para ver se a gente consegue encontrar uma chave, para ver se a maneira que ele está usando o algoritmo a gente pode quebrar e tudo mais. Então, só para dar a resposta E completa. o ransomware, pelo menos para nós que trabalhamos na área, digamos assim, de antivírus, né, nós sempre recomendamos que a pessoa não pague, né, que ela não faça o pagamento desse resgate, até para não incentivar a indústria, né. No caso de um instituto renomado também, tem mais ou menos essas políticas de recomendações, esse tipo de coisa também, Cássio? Olha, como a gente não tem a interface com o cliente, a gente não trabalha nesse nível de recomendação. Assim, pessoalmente, eu continuo acreditando que pagar não é a melhor saída, até porque você não tem garantia nenhuma de que você vai ter os seus dados de volta, e depois não adianta ir no Procon, porque esse não é o tipo de coisa que dá para reclamar, né? Eu costumo brincar que os cybercriminosos eles não são muito bons em pós-venda, eles só são bons no pré-venda. É pré-venda. No pós-venda é complicado. É, o melhor é assim, o melhor, sinceramente, é não ter. É uma coisa meio assim, alguém virar e falar que a melhor recomendação é não ter o ransomware é muito fácil, né? Mas realmente uma vez que o ransomware está instalado, as chances de você se sair bem ou de se sair menos mal É bem não é sempre que difícil. acontece. Tem que ser muito sortudo para você conseguir se desvencilhar disso. Uhum. Boa. Cassius, eu vou te colocar como apresentador, né? Você separou ali um material para apresentar para a gente. Eu vou te colocar aqui como apresentador para que você possa demonstrar um pouquinho, né? Explica para a gente primeiro o que você separou para demonstrar para a gente. Tá Né? Estou bom. te colocando aqui como apresentador agora. E, por favor, demonstre um pouquinho para a gente, fala o que você separou, faça ali a sua demonstração, né, para a gente ver um pouquinho
de como que um ransomware trabalha, né? Essa inclusive a ideia, né? O título da apresentação, né? Como que o ransomware trabalha. Queria que você demonstrasse um pouquinho aí para a gente também. Eu vou pegar aqui o link. A gente estava com a ideia de mostrar um ransomware em execução, mas eu pensando sobre isso, eu achei que seria uma ideia melhor de mostrar um sandbox online por alguns motivos. O primeiro motivo é que quem tiver aí já pode usar, entendeu? Eu também não estou fazendo propaganda do sandbox, cada um usa o que achar melhor. Mas esse sandbox online, que é o app, é o AnyRun, uma coisa que é interessante é que a gente pode ver na tela aquilo que vai acontecendo. Então, é o mesmo efeito de se eu pegar um ransomware aqui na minha máquina e executar. Só que a vantagem é que a gente tem outros tipos de informação aqui que a gente pode acessar e que pode dar mais informação do que se eu simplesmente executasse ele na tela. Então, acho que com isso daí a gente pode também aprofundar um pouco mais a discussão, até porque eu acho que deve ter pessoas que têm um perfil mais técnico aqui, e aí a gente pode, a partir dessa discussão, ver um pouco mais. Então, aqui eu peguei esse caso aqui, eu vou até falar como é que eu fiz essa pesquisa. Aqui a gente pode vir, por exemplo, no AnyRun, e a gente consegue ver todas as submissões que são públicas. Vocês podem ver que acabou de atualizar aqui alguma submissão que alguém, alguma parte do mundo, fez, e a gente tem algumas informações. A gente tem o nome, né, do executável, ou pode ser um link, como aqui. A gente tem o hash e tudo mais. E a gente também tem se trata de uma atividade suspeita, se nenhuma ameaça foi detectada ou se é alguma atividade maliciosa. Então, aqui, se a gente vem aqui, a gente consegue ver aquilo que aconteceu quando executaram na máquina. Nesse caso aqui, não é tão interessante, porque aparentemente não aconteceu nada, né? Aí depois a gente teria que entender por que ele foi marcado como malicioso, mesmo assim, né? Às vezes é uma detecção que ela é puramente estática. Então, você tem uma certa... ele tem uma análise que é feita estaticamente, né? Você decompila esse binário, e aí tem algum trecho de código que é semelhante a trechos que são conhecidamente maliciosos. Então, mesmo se esse executável ele aqui aparentemente não está fazendo nada, né? Nem lançou uma outra um outro processo, mesmo assim ele pode ser detectado. Aparentemente trata-se de uma DLL, né? Que é uma biblioteca, né? Porque tem o Run DLL 32, mas enfim. E para não ficar com nada para apresentar, né? Eu dei uma olhada, eu pesquisei ransomware aqui, porque aqui a gente pode também pesquisar sobre a partir de algum hash, né? Imaginem vocês que vocês têm algum programa aí que vocês acham que pode ser malicioso, vocês podem dar uma olhada aqui nas submissões e ver se já tem algum reporte sobre esse programa. E aqui eu simplesmente coloquei ransomware, e a partir daí a gente tem toda uma lista de ransomwares que foram feitas as análises. Esse aqui eu achei interessante porque é o WannaCry, né? O WannaCry, acho que mundialmente conhecido, né? A maioria deve saber. Eu lembro muito bem desse dia. Foi um dia bem corrido. Muita coisa acontecendo. Estava na E7, né? Quando aconteceu. Deve ter sido o quê? 2016, 2017? Agora eu já não lembro mais. Se não me engano, foi 2017. Se eu me lembro bem, foi 2017. Eu diria 2016, mas não sei por quê. Enfim. E aí o WannaCry, quando ele entra na máquina, né? Aqui a gente vê
Primeiro, o que a pessoa que submeteu ela fez? Ela estava com o WannaCry, com o binário compactado, né, usando o WinZip. Aí tinha a senha, né? A pessoa, inclusive, você pode interagir, né, com a máquina. Isso que está acontecendo nesse caso aqui. A pessoa, quem submeteu o arquivo, ela consegue ir mexendo para fazer com que o malware execute como ela deseja. Aí aqui ela descompactou e finalmente ela vai executar esse malware. Aí ela executa o malware, a gente pode ver aqui as transformações que vão acontecendo na área de trabalho. E aqui a gente vai ver que o executável, ele dropou, né? Dropar significa que ele vai criar alguns arquivos, ele vai dropar os arquivos necessários, né? Na área de trabalho, que é onde estava o executável, e vai começar a parte de encriptação. Então, aqui, uma das coisas que ele faz, além de encriptar, né, todos os arquivos, ele deixa a mensagem no fundo de tela, né? A gente pode ver. Enfim, aí a pessoa devia estar interessada em ver algum tipo de registro, né? E finalmente aqui, aí ela vai mexendo e aqui a gente pode ver a mensagem, né, do WannaCry. Aí com essa mensagem aqui a gente pode ir passando e ver quais são as informações. Ele vai dar todas as informações para poder pagar o ransomware, o resgate. Enfim. E aqui a pessoa vai fazendo o tipo de análise que ela quer. A intenção, obviamente, não é que a gente faça uma análise aprofundada, né, nessa discussão, nesse bate-papo. Mas eu deixo aí como sugestão também de ferramenta, né, para as pessoas. E a gente pode ver o que aconteceu, né? Pode ver que os arquivos foram encriptados, tem a mensagem e tudo mais. Ou seja, se você executasse isso na sua máquina, seria isso que ia acontecer. Isso. A gente até optou, né, por essa ferramenta, né, pelo App Annie Run, justamente porque não seria só uma demonstração de um ataque, né, mas como o próprio Cassius disse, né, ele te dá toda a informação de tudo que aconteceu, de tudo que aquela ameaça executou. Então esse aplicativo é até interessante para vocês saberem de fato como que é feito esse ataque, né, tudo que ele faz, o que ele baixa, o que ele acessa, né, para a gente ter toda essa informação também que o Cassius também vai complementar. Tem outros também. Como eu disse, a intenção não é fazer propaganda dessa ferramenta, eu escolhi essa ferramenta justamente porque é possível visualizar. Há outros que ele vai te dar só o relatório, um relatório como esse aqui, que é bem detalhado, né? A gente pode ver. Então, ele vai falar sobre atividades que são maliciosas, são suspeitas, tipo de informação. Então, a gente pode ver que contém URL de Tor e tudo mais. Informações estáticas, que eu falei, de análise estática, tem screenshot que foram feitos. Então, ali, quando a gente analisou, a gente viu tudo que foi screenshot. Uhum. Enfim, e vários. Tem os processos, então tem processos que acabam inicializando outros processos, toda essa árvore, a gente vai. Enfim. Esse gráfico eu acho muito legal, porque ele mostra toda a hierarquia, né, digamos assim, o ciclo de vida do malware, né, como que o malware foi fazendo ali todas as ações que ele foi executando. Esse gráfico eu gosto muito de analisar também. Ali, por exemplo, lembra quando eu falei agora há pouco que ele dropava, a gente usa esse verbo um pouco feio, né, mas a gente fala dropou, né, então aqui ele fala drop and start. Então, ele dropa vários arquivos e ele vai executar esses arquivos. E a gente pode ver como é que é toda essa cadeia de execução. Show. Cassius, deixa eu aproveitar. O André da NetChip fez uma pergunta que eu acho que você vai poder demonstrar até por essa ferramenta mesmo, né? Ele falou, boa tarde, obrigado pela apresentação, né? Parabéns pela apresentação. E ele gostaria de saber se existe uma fonte confiável de binários de ameaças, né? De fato, que seja confiável, né? Para não ter problema, que se possa executar em lab, né? E eu sei que essa mesma ferramenta, por exemplo, ela tem a opção do Get Samples, né? Para você até pegar essa amostra, né? Essa mesma App Annie Run dá para fazer isso. Mas eu queria saber se de fato nessa ferramenta dá para fazer ou se ainda você tem algumas outras recomendações também nesse sentido. Há ferramentas como essa aqui
que você pode fazer download, inclusive no VirusTotal dá para fazer download também, mas tem que pagar e não é barato, mas não é a melhor maneira. Para você ter um tipo de banco de dados, tem algumas opções. Tem repositórios no GitHub, tem um pessoal do Malware Underground que faz vocês podem encontrar lá no Twitter. Eles fazem eles cuidam, né, de fazer todo um repositório de malware, de código-fonte e tudo mais, que é bem bacana. Tem Malware Bazaar, tem também alguns outros lugares que, inclusive, são muito usados em pesquisa, né? Tem muita pesquisa que usa esse tipo de banco de dados de malware para justamente avaliar soluções, né? Poder medir se a solução que eles estão propondo funciona, com qual taxa de acerto e tudo mais. Eu Legal. acho que eu posso organizar um pouco melhor um tipo de lista, bem curtinho, né? Mas assim, colocar alguma lista aí e passar para vocês. Por favor, se você puder fazer isso, então a gente agradece. E aí, como eu já tenho o contato de todo mundo que está aqui, a gente passa para todo mundo que foi inscrito e acabou acessando. Agradeço aí a pergunta do André e reforço, aproveitando que o André foi o primeiro, que qualquer pessoa que quiser fazer uma pergunta, pode digitar aí no bate-papo que a gente está sempre lendo. Cássio, dessa parte de ameaça, tem alguma coisa ainda que você queira demonstrar aí do App Room? Eu acho que assim, tem muita coisa que dá para falar. Eu também não quero entrar muito em detalhes que talvez não sejam tão interessantes. Então, assim, se alguém quiser saber mais, a gente pode aprofundar um pouco mais, mas também a gente pode, de repente, falar de outras coisas também, porque senão assim, eu gosto muito de falar dessas coisas. Aí eu vou começar a falar, e a gente não vai ter tempo de falar de outras coisas também. Legal. É bom ver, na verdade, esse funcionamento de um ransomware, né? Como que o ransomware funciona, né? Qual que é a ideia dele, né? A questão do resgate de e-mails. A gente já falou ali sobre uma possível recomendação, que é não investir nessa indústria, né? Porque pagando, querendo ou não, você está investindo nessa indústria e sempre vai gerar mais, né? Eu achava engraçado, né? Principalmente a época que o Cássio estava lá, a gente sentava juntos para ver os ransomwares e tinha um pessoal que eles eram muito criativos, né? Inclusive tinham ransomwares muito engraçados. Se eu não me engano, tinha um chamado Popcorn, né? Ou seja, pipoca, que era muito engraçado, né? E tinha alguns nomes muito engraçados, e além dos nomes que eram muito criativos, né? Quando um cyberatacante ele de fato é muito inteligente, né, Cássio? Acho que a gente pode deixar isso claro, né? Ele nunca vai ser uma pessoa qualquer que vai gerar um ataque desse tipo. E por ele ser muito inteligente, ele pensa em todos os cenários, né? E eu lembro que quando o ransomware começou a ficar, digamos assim, na moda, entre aspas, né? Acontecia muito de o pessoal pensar, olha, o cara não vai me pagar porque ele não vai confiar que eu vou devolver os arquivos dele. Então, tinha alguns ransomwares que, inclusive, deixavam, olha, seleciona lá uns 5 arquivos, para você salvar esses arquivos, eu vou mostrar que eu vou salvar esses arquivos, né? Isso. E depois você, obviamente, me paga para recuperar o resto. Ou seja, está ficando muito criativo. Isso como eu disse, eu não sei agora como é que está hoje em dia, mas isso era bem comum. É questão de o business model deles, né? Então, o poder deles conseguirem te provar que eles podem recuperar o dado, isso pode incitar a pessoa a pagar. Eu acho que é importante falar, né, mais uma vez, e quantas vezes forem necessárias, né, que backup dos dados, né, não deixar os dados, fazer o backup, por exemplo, na mesma máquina, ou deixar o backup acessível por rede e tudo mais. Isso é não recomendável, então você tem que ter um tipo de backup, ou backup que seja offline, também ter todas as proteções necessárias e tudo mais. Aí depois, se tem o ransomware, se você tem seu backup, então você nem precisa se perguntar se vai pagar ou não. Vai lá, restaura o backup e pronto. Né? Boa. Vou aproveitar aqui que o André da NetDeep fez outra pergunta, né? Ele falou o seguinte: gostaria que falasse um pouco sobre a tendência de ransomwares em dispositivos IoT, né? Internet of Things,
e também das novas tendências de ransomware, né? Ele falou que ele percebeu que, além de infectar computadores, estão sequestrando aplicações, sites, banco de dados, etc. Ele queria que você falasse um pouquinho a respeito disso também. Tá. Quando eu ainda estava na E7, estava lá para 2016, e algo até um pouquinho antes, começou a ter uma tendência maior de ransomwares focando em celular. Então era uma coisa, a gente já estava acostumado a ver ransomwares focando no desktop, e a gente começou a ter mais ransomwares para celular. A que ponto isso está hoje em dia? Eu não vou conseguir te falar com precisão, mas se eu fosse adivinhar, eu acho que está bem mais forte, cada vez mais forte, né? Porque principalmente malware para celular é todo um outro caminho também que se tem. Aí a gente estava falando sobre ransomware de celular, e outra coisa também que mudou, eu acho que principalmente por causa do WannaCry. O WannaCry, ele fez muita vítima, né? Fez um bom dinheiro, a gente ia seguindo a carteira de Bitcoin do WannaCry. As carteiras de Bitcoin todo mundo pode seguir, então a gente consegue saber quanto dinheiro tal ransomware, se ele está pedindo pagamento de Bitcoin, ele arrecadou. E uma mudança que teve, um pouco mais recente, que foi uma mudança que era quando estava saindo, é que os ransomwares antes eles focavam muito no usuário final, né, o usuário desktop, e então a ideia que eles tinham era de conseguir infectar o maior número de vítimas possível, e lá pela quantidade eles vão conseguir ter um retorno, né, maior de pagamento. E algo que foi acontecendo mais recentemente é que, ao invés de tomar essa abordagem, os grupos, né, de hackers, eles começaram a ver servidores que tinham vulnerabilidades para invadir o servidor, e aí vai lá no servidor e executa um ransomware. E porque teoricamente, o servidor vai ser de uma empresa que já vai ter mais dinheiro, né, para pagar do que o usuário final, e vai causar um impacto, vai causar muito mais uma urgência, uma coisa que, se a empresa não tiver preparada e ela for pega, ela vai fazer de tudo lá, talvez ela vai pagar. E, inclusive, os sequestros, os valores eram muito maiores, né, são muito maiores. Sim. Eu costumo dizer também que quando há um ataque de ransomware, né, quando o cybercriminoso ele conseguiu fazer um ataque, ele já ganhou dinheiro, né? Porque ou ele vai ganhar dinheiro com pagamento, ou ele vai expor os seus dados, né? Ou seja, de alguma forma ou de outra, né, ele vai ter algum lucro após um ataque de ransomware, né? Eu queria falar contigo também, Cássio, sobre uma curiosidade, na verdade, que é minha, uma dúvida minha, né? A gente escuta falar muito da Deep Web, né, na net obscuras, digamos assim, né? E o que a gente escuta falar bastante é que hoje você, inclusive, consegue contratar códigos maliciosos, contratar, por exemplo, um script de ransomware, coisas do tipo. Queria saber se isso é verdade, se você já teve algum caso assim, se você já viu algo desse tipo, para a gente meio que se situar também nesse local, na Deep Web, que não é muito explorado, digamos assim, não é algo tão legal assim, né? Não, isso daí é algo que não é novo, inclusive, né? Chamado Ransomware as a Service, muito inspirado na nomenclatura que tem para cloud, né? Então, em cloud você fala de Platform as a Service, Service as a Service e tudo mais. E aí é uma coisa já tem anos, né, que está por aí, de Ransomware as a Service. E eu quase disse sobre isso anteriormente, quando eu estava falando sobre para alguém fazer um cyberataque, ele precisa ter um conhecimento muito avançado, e nem tanto. Às vezes a pessoa que, aliás, eu diria que a maioria das vezes, mas aí é uma impressão pessoal, quem está por trás operando lá, todo aquele negócio de carteira de Bitcoin e tudo mais,
não é necessariamente a pessoa ou o grupo, né, que fez o código do ransomware. É muito comum de contratar ransomware, é muito comum também de pagar diretamente, né? Você tem uma espécie de uma indústriazinha, né, de cybercriminalidade, que cada um tem uma tarefa, cada um tem uma especialização. Então, tem gente, por exemplo, aí eu já vou até desviar um pouco do tema, mas tem gente que é especializada em spam, tem gente que é especializada em phishing, tem gente que é especializada em codar, isso muito para fraude, né? Codar malware, tem gente que é especializada em fazer o site do phishing. Então, é uma coisa bem Fordismo, né? Cada um especializado no seu negócio. É uma profissão, né? É uma profissão de fato, né? Tem gente que vive É um disso caso e ganha, normal, tem digamos gente assim. que ganha muito dinheiro com isso, né? A gente viu sendo preso, né? Cara com carrão, casa e tudo mais. É um problema real, né? Sim. Cássio, eu queria ouvir de você se você tem algum vírus favorito, né? Se você, na época que você trabalhava, tanto na E7, né? Se teve algum vírus que te marcou mais, que você guardou com mais carinho, né? É lógico, no favorito no sentido bom de se dizer, não que você gostou de as pessoas serem infectadas, mas se teve algum que te marcou de alguma forma. Olha, eu acho que um deles que justamente o WannaCry. É engraçado até ter mostrado o WannaCry, não era essa a intenção, né? Mas o WannaCry teve muita coisa na mídia, muita sede de informação, então foi uma época bastante intensa e assim, para mim não é favorito, né? No sentido de que não é nada bom, né, para as pessoas que foram vítimas disso, mas foi algo que colocar na luz do dia o tema de segurança da informação foi importante e também na minha carreira, né? Por exemplo, nessa mesma época teve o Mindsec, né? Ele estava para acontecer em São Paulo e o palestrante principal ia ser o McAfee. E acontece que o McAfee já tinha dado um perdido no MindSec o ano anterior, e ele deu outro perdido nesse ano, no ano do WannaCry. Então a gente se organizou, a organização do MindSec se organizou super rápido, né, para propor alguma coisa no lugar do McAfee. E aí eu tive o convite de ir lá com outros especialistas discutir, e assim, foi uma experiência muito, muito bacana, apesar tudo da onde vem, né? Apesar de ser uma coisa que a princípio não é nada bacana. Show. Cássio, na sua faculdade, no seu estudo, você teve também esse curso de hacking aí que você comentou? Você já, ou no seu estágio também, você chegou a fazer essas aulas também? Eu tive isso no exterior. Então, eu tive isso na Alemanha, né? Depois foi algo muito mais autoaprendizado. Acho que também quem está em TI tem que estar preparado para ser autodidata. Então, TI a gente tem que ter o labzinho em casa, tem que fuçar e tem que botar a mão na massa. Mas a minha formação, acho que na Poli ela foi muito boa, várias coisas que foram muito úteis, mas faz até certo sentido, muito mais focado talvez em programação. Então, isso ajuda enormemente. Mas poderia ter uma matériazinha lá de fazer engenharia reversa, não é exatamente a mesma coisa que programar. Sim. Eu posso dizer então que o Cássio ele é um hacker de certa forma ou não? O hacker quer dizer, ao mesmo tempo quer dizer, tudo pode ser hacker, nada é hacker, é uma discussão, aquela discussão eterna, né? Assim,
Quem quiser chamar, chama. Quem não quiser, não chama. Eu pergunto porque eu tenho uma curiosidade, porque para mim, eu nem sou considerado um hacker e nem manjo, né, dessas tecnologias todas, né? Não sei, por exemplo, simular um ataque, né? Mas eu acho engraçado porque, para mim, pelo menos muita gente chega, oh, hackeia lá o Facebook do meu namorado, hackeia lá o Instagram. Isso Esse é acontece clássico, contigo né? também? Isso daí é manhã, o dia sim, é sempre assim, né? O clássico, inclusive, tem piada sobre isso. Tem, por exemplo, um 1º de abril que teve o Fernando Mercedes, que é um outro pesquisador muito bacana. Um abraço para ele, se algum dia ele vê esse vídeo. Ele tem um canal no YouTube, né, que chama Mente Binária, e ele fez um 1º de abril sobre isso. Ele falou: vou ensinar você a hackear o Facebook das pessoas. Então, esse é clássico. Boa. Cara, só para a gente terminar, então, já agradecendo aí a sua disponibilidade, né? Eu queria que você falasse principalmente para os nossos clientes, para os parceiros que estão aqui, se você desse uma breve recomendação de segurança, como eles podem ficar realmente protegidos, como eles podem, de fato, você falou, né? No caso, a melhor forma de se proteger do ransomware não tendo ransomware, mas qual seria, digamos assim, umas boas práticas, algumas recomendações legais aí que você pode deixar como um especialista da área? Olha, eu diria que segurança tem que ter em mente que é algo que não tem fim, né? Segurança é um processo, ele não é algo que a gente vai contratar, não é algo que agora estamos seguros, né? O 100% seguro não existe. Mas e aí, o que a gente faz com isso? Então, eu acho que cada um tem que avaliar o nível de maturidade que está em relação à segurança na empresa. Então, ver se tem mais coisas que precisam ser feitas ou se são coisas que precisam ser ajustadas, né? E contar com tudo que está em torno de segurança. Então, quando a gente fala de segurança, a gente fala de pessoas, a gente fala de processos e a gente fala de tecnologia, né? Então, você conseguir pensar, né, em todas essas esferas e dar o valor e o peso para cada uma delas. Então, não é só tecnologia, não é só o seu processo que ele está bem azeitado, que ele está funcionando direitinho, seguro, e também não é só awareness, não é só as pessoas saberem. Então, é um todo, né? Segurança é isso e é eterno. Então, trabalho não vai faltar. Show. O Matthews fez uma pergunta aqui, né? Ele está perguntando se é correto afirmar que as famílias de ransomware se compõem como um organismo vivo, né? Todos os dias são feitas novas variantes ou já conhecemos todas, né? E se a gente não conhecermos todos, o quão fácil é produzir uma nova variante? A resposta curta é com certeza ela é algo vivo, né? Assim, isso é a própria dinâmica com malware, né? No malware a gente faz a segurança, os atacantes vão se atualizar para responder, e aí a gente vai ver onde que precisa melhorar. Então é o corrida do gato e rato, né? Que as pessoas costumam falar. Então, com certeza, ela está sempre se atualizando. E qual que era o fim da pergunta? O quão fácil é produzir uma nova variante? É muito fácil produzir uma variante, mas isso não quer dizer que essa variante seja muito efetiva. Então, é muito fácil produzir uma nova variante, mas acho que é mais difícil você produzir uma variante que realmente tem um impacto. A gente vê o caso do WannaCry, a gente tiveram 2 Zero Days, que são coisas que não... Mais ou menos Zero Day, né? Porque já tinha um patch, mas muita gente não aplicou o patch, né? Já tinha a correção das falhas, mas, enfim, isso é um outro assunto. E assim, foi por isso que teve um impacto maior. Show. Cassius, agradeço demais ali a sua disponibilidade. Ô Luiz, Pode falar, desculpa. Paty. Deixa eu fazer uma pergunta, eu acho que
é importante para todos. A gente tem que também, estamos aqui com nossos parceiros, nossos clientes, é importante a gente também entender, que sempre me perguntam, tá? Aquele nosso produto, né, o Dynamic, eu acho que o Cássio deve conhecer, senão você já explica para ele que é o Sandbox, digamos que é um serviço do Endpoint, até onde, de fato, a gente tendo esse serviço, a gente está livre do ransomware. Você entendeu a pergunta, Luiz? Que você pode compilar e perguntar para o Cássio. Sim. De fato, nós estamos seguros Cássio, usando o Sandbox? Estamos seguros usando o Dynamic, entendeu? Uhum. O Dynamic, Cássio, é um produto novo, acho que não é da sua época de E7 ainda, mas ele é uma sandbox da E7 em nuvem, né? Na qual nós fazemos toda a rastreabilidade de um processo novo, de um arquivo novo, né? Num ambiente totalmente em cloud da E7, e em tempo recorde a gente consegue descobrir se isso é malicioso ou não, né? Então a pergunta da parte é, com essa tecnologia de um sandbox em nuvem, quão mais seguros estamos nós também? O interessante de você ter um tipo de sandbox como esse daí é justamente que a análise ela vai ser feita fora da máquina. Então, quando você todo o custo de processamento e também toda a questão de danos, eles não vão acontecer na máquina. Então, é algo... Aí você, claro, você vai depender de uma análise que ela é online. Então, tem certos desafios que devem ser pensados, né? Tem um certo custo. Tudo tem um custo na vida. Ali você vai ter um custo de submeter a amostra, de esperar a análise e tudo mais. Mas, em termos, vamos falar de segurança, obviamente é muito mais seguro você executar algo fora da sua máquina do que na sua máquina para valer. Sim. Porque eu fiz essa pergunta porque todos os nossos clientes que aderiram a esse serviço, eles não tiveram mais um ataque de ransomware. Eu falei assim, gente, então será que é de guarda-pólvora? Assim, o que eu vou falar como especialista sempre, a gente está sempre melhorando. Isso quer dizer que os problemas foram resolvidos? Não. Obviamente, porque pode acontecer algum caso em que algum ransomware consiga se evadir lá da análise sandbox, que ele consiga esconder o código dele de alguma forma que a gente não viu ainda e que aí ele consiga infectar o cliente. Mas a questão é que todas essas camadas de segurança, que é o que a gente chama, né? Elas vão se somando para fazer com que a efetividade dos ataques elas sejam cada vez menores. Então, obviamente, quanto mais camadas você tiver, você vai estar mais protegido, mas você vai ter mais custo também. Custo, eu estou falando de... vai ter processador, vai ter rede, vai ter tudo mais. Ali, cabe a cada um encontrar o balanço ideal. Exato. Entendi. É aquilo que você disse, né? Não existe nada 100% seguro. Mas nós temos que fazer a nossa parte de dificultar o acesso. Exato. Obrigada. Valeu, o Matthews fez uma última pergunta aqui. Pela facilidade da produção de novas ameaças, né? Então podemos afirmar que a maioria dos softwares que contém firewall são capazes de se proteger, com exceção aos arquivos de zero day, né? Com exceção às ameaças de zero day. Essa foi a pergunta do Matthews. A questão de firewall é, de novo, uma camada de segurança. Firewall foi a primeira, vamos dizer, a primeira solução de segurança que lá dos anos 90 foi mais discutido, questão de perímetro. Aí, obviamente, você tem o firewall que ele vai rodar na própria máquina e tudo mais, mas só firewall ele é uma parte importante, mas ele está longe de ser algo que a gente pode ficar tranquilo. O firewall é uma pecinha. Eu acho que é isso que você falou. É uma parte, não o todo, né? O todo. E está longe de ser o todo, essa que é a questão. Mas ela também é uma parte fundamental, né? Firewall é a porta que você vai abrir ou que você vai fechar. Você tem firewall de aplicação, você tem outros tipos de firewall também, ou seja, a aplicação que você vai deixar rodar, a aplicação que você não vai deixar rodar. Mas, por exemplo, se você tiver algum tipo de erro numa regra, estamos falando no firewall de aplicação,
e aquela aplicação ela é maliciosa, você perdeu, entendeu? Assim, não pode contar só com isso. Python é uma porta aberta ou porta fechada. A aplicação roda, a aplicação não roda, mas sim ou não, entendeu? Você tem que ter análises que são mais enquanto a execução vai acontecendo. Show, legal. O Matthews terminou aqui com um elogio, né? A solução D7, ele já trabalha com E7 há 6, 7 anos, inclusive na época que a gente estava junto lá, Cássio. Ele disse que nunca teve infecção, que a gente está de parabéns e ficou surpreendido também com o Dynamic, que é de fato uma ferramenta poderosa. E é isso aí. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Vamos aproveitar aí o Cássio, senão eu vou me despedindo dele também. Vamos só ver se surge mais alguma. Se não, bom. Cássio, se surgir alguma coisa eu ainda te falo, mas queria já começar a me despedir de você, Cássio. Obrigado demais ali pela sua atenção. Sei que vocês já são aí, se aquela hora era quase 7, agora deve ser quase 8 aí para vocês. Então, vai lá descansar também. A gente agradece demais ali a sua atenção, a sua ajuda, o seu comprometimento, né? Não só comigo, eu sei que você fez isso principalmente porque a gente é brother, porque a gente é amigo, mas também a Society agradece muito ali a parceria contigo. Sempre bom contar com você também. E esperamos aí nos falar mais vezes aí, né? Se Deus quiser, a gente volta a se falar. Se Deus quiser, você volta para o Brasil, vem tomar um café aqui na Society também, né? Vai estar super convidado também, Cássius. Bom, eu agradeço muito, sempre bom poder bater um papo, assim, é um prazer. Para mim, como eu disse antes, isso aqui não é trabalho, né? É algo que eu faço com muita gratidão. E no mais é isso. Vou falar que quem quiser me contactar, a maneira que eu sempre digo, acho que é a mais fácil, mais fluida é Twitter. Então, meu Twitter é cpuodzius. Como é que a gente vai escrever isso aqui na tela? Então, cpuodzius. Eu aproveito e escrevo isso no chat também, cpuodzius. Então, aqui é o meu Twitter, cpuodzius. E é isso aí, vocês podem mandar mensagem, eu vou responder. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo. E no mais é isso. Muito obrigado pelo convite. Show, pessoal. Para todos que participaram com a gente também. Obrigada a todos. Fica o nosso agradecimento. Lembro que essa apresentação foi gravada, nós vamos ali com já a autorização do Cássio concedida, nós vamos postar depois no YouTube também, no canal da Society, e aí isso vai ficar disponível aí a todos também que acabaram não podendo participar. Pessoal, vamos nos encerrando então. Cássio, obrigado novamente, deixa ali a sua despedida final, e é isso, Cássio, um grande abraço. Aí, bom, todo mundo então, boa noite, boa tarde e se cuidem. Se cuidem, porque quando eu voltar para o Brasil eu quero ver todo mundo aí. Por favor, hashtag fiquem em casa e fiquem mesmo, pessoal. Valeu. Valeu. Um grande abraço, Cássio. Muito obrigado. Falou.